bem-vindos ao curso de Reiki Usui, nível 1. Meu nome é Lila Nietzsche e eu vou te ensinar tudo que eu aprendi com muitos mestres diferentes, porque eu sou uma apaixonada pelo Reiki. Eu fiz curso de Reiki já, vários aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer nível 1, 2 e 3 com o mestre Johnny DeCarli, que escreve os livros aqui famosos aqui no Brasil. Então eu fiz com muitos professores maravilhosos, fiz nos Estados Unidos, México, Argentina, fiz de tudo quanto é lugar, uns 20 mestres diferentes de Reiki. E assim, eu vou passar para você agora a nata de tudo que é de melhor que eu aprendi. Porque eu fiquei muito grata ao universo pelo que o Reiki fez na minha vida. Eu estava muito doente, física e emocionalmente, e foi o Reiki que me salvou. Eu dei uma chance para o Reiki, assim, porque muita gente começou a me oferecer Reiki, porque eu não estava bem. Então, pessoas que eu nem tinha intimidade começaram a me oferecer Reiki, eu aceitei e comecei a ver uma melhora muito grande na minha vida. Então, de repente, começou a aparecer curso de Reiki para mim, propaganda de curso, sendo que eu não tinha pesquisado. Então, um dia apareceu um curso num preço muito bom, falei assim, vou dar uma chance, né? E aí a luz começou a brilhar na minha vida. O Reiki me deu uma energia, a partir da primeira sintonização de Reiki que eu fiz, eu recebi uma energia tão boa. Eu que não tinha mais energia para nada, eu comecei a fazer curso de um monte de coisa, faculdade de práticas integrativas e complementares na área da saúde, as PICs. E agora eu sou terapeuta holística. Esse não é o meu trabalho principal. Eu sou servidora pública, mas eu sou terapeuta holística também. E estou começando a dar aula, repassar esses ensinamentos maravilhosos que eu aprendi para vocês. Então, existiu uma Lila antes do Reiki e existe uma versão muito melhorada de mim depois do Reiki, tá? Então, minha vida mudou significativamente. Eu fui ampliando os meus conhecimentos sobre as coisas que realmente importam na nossa vida, né? E eu sempre fui uma esponja de energia, né? Eu absorvia a energia dos outros, eu não podia ir em um lugar cheio, que eu voltava cansada para casa, eu até evitava esse tipo de lugar. E só que depois do Reiki, além de eu receber as ferramentas para eu poder me proteger, eu virei um outro tipo de esponja, uma esponja de conhecimento. E eu fui sendo capaz de superar as minhas dificuldades, todas as dificuldades que eu tive na minha vida, de me curar e de ajudar a minha família. Por que eu digo me curar? Quando eu digo cura, eu não quero dizer a cura do corpo físico. Quando um terapeuta holístico fala a palavra cura, ele quer dizer a cura de equilíbrio. Você equilibra a sua vida. E quando você equilibra essas energias na sua vida, às vezes acontecem curas físicas. Então são curas emocionais, espirituais, mentais. Então quando um terapeuta holístico fala isso, ele está querendo dizer da energia. O Reiki, gente, ele é muito mais do que um sistema de cura, um sistema de energia. Ele é um estilo de vida, ele é um estilo de pensar. Por quê? O Reiki muda o nosso padrão vibratório. E quando a gente muda o nosso padrão vibratório, as coisas maravilhosas começam a acontecer. Porque a gente às vezes fica conectada a coisas que não devem, energias nocivas, né? Então o Reiki ajuda demais na nossa vida. O Reiki, então, ele virou o meu propósito. Eu já sou, né, como eu falei, eu já tenho meu trabalho, sou casada, sou mãe de gêmeos, tenho 4 gatos, mas eu não tinha, assim, aquele propósito, aquela vontade de fazer alguma coisa minha, sabe? E não tinha isso. Eu tava ali na minha vidinha, só que o Reiki, ele despertou uma vontade muito louca para mim. Eu tô muito, muito, muito feliz de compartilhar com vocês tudo aquilo que eu aprendi, tá? Então, apostila, leia 1, 2 vezes, quantas vezes forem necessárias, tá? Até você assimilar o conteúdo que é de grande valor. Se você assistir só a videoaula, não tem problema, você vai aprender o conteúdo.
Mas use a apostila para tirar dúvida, se você quiser aprender mais coisa, tá? Porque é muita coisa boa que eu coloquei aqui. Eu poderia ter feito a apostila pequenininha, igual muito mestre faz, mas eu preferi demorar anos para conseguir começar a gravar essas aulas para passar para vocês todos os benefícios, né? E daqui a pouco vocês vão sentir a força dessa energia. Daqui a pouco vocês serão reikianos. Vão praticando todos os dias. Quanto mais vocês praticarem, melhor, tá? Então, uma dica muito valiosa que um mestre muito querido me deu, o mestre Luiz Felipe, foi: o reiki em primeiro lugar é para você, em segundo lugar é para você, em terceiro lugar é para você. Ele não é para você começar a querer curar os outros. Eu tinha muito mania, ainda tem, mas de querer salvar o mundo. Lila, ele falava comigo, Lila, você não vai salvar o mundo. Então, assim, primeiro salve você. No nível 1, principalmente, você vai cuidar de você. Você pode fazer nos seus amigos, nos seus familiares, mas não é muito indicado você já começar a usar isso para trabalhar. Se você quiser, pode, não tem problema, você pode. Você está apto a trabalhar com reiki a partir do nível 1, tá? Mas, em primeiro lugar, cuide de você. E outra coisa importante de dizer é que o reiki não é apenas um sistema de imposição de mãos. Existe sistema de imposição de mãos, tá? Mas não é o reiki, porque no sistema de imposição de mãos, você está passando a sua energia. E o reiki é outra coisa, você está sendo um canal. Então, quando você sentir a diferença do reiki na sua vida, quando você sentir que ele atuou bastante em você, você começa a ajudar as outras pessoas também. Você vai ver como você vai ajudar a sua família e depois a humanidade, tá? Então, uma coisa importante é sobre essa apostila. O que eu coloquei nessa apostila? Ela foi escrita de acordo com o que nos transmitiu inicialmente o mestre Mikao Usui, que mais para frente vocês vão aprender que foi o criador do sistema Reiki. E depois ela foi sendo complementada com todos os conhecimentos que eu recebi de diversos mestres de Reiki, tá? E ela é dedicada a todas as pessoas que estão em busca de um mundo melhor, de recuperar a sua saúde, de recuperar o seu bem-estar. Então, sejam muito bem-vindos a essa egrégora maravilhosa, essa família de reikianos. Vocês têm em sua mão uma chave para começar a viver bem, para começar a viver em harmonia e ser um só com a energia cósmica universal. Que vocês sejam banhados com toda essa onda de luz, de harmonia infinita e que vocês possam usar toda essa energia transformadora, sempre com muito respeito, sempre com muito equilíbrio. E lembre-se de uma coisa importantíssima que eu aprendi com os meus mestres: não existe reiki errado. Errado é não praticar o reiki. Confie nessa energia do bem, confie na sua intuição. Namastê. Desfrute. Então, pessoal, vamos lá. O reiki, ele é baseado nos conhecimentos da medicina oriental. Ele é baseado no budismo, nas práticas de energia taoístas, no Kiko. O que é o Kiko? É o Qigong japonês, também chamado de Qigong. Já ouviram falar? Que o fundador do Reiki Usui, ele praticava no tempo dele, lá no templo budista Tendai. Tá? Muito importante, vocês vão ouvir muita baboseira acerca de Reiki. Então vamos à verdade. O Reiki não é uma seita. O Reiki está longe de ser uma seita, uma religião. Só que ele pode ser usado para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento espiritual, tá? Todos os seres, não importa a definição que a pessoa tem de Deus ou de simplesmente uma energia maior, tá? Todos os seres podem acessar essa energia proveniente do universo, é só querer. Então, além de você se auto-aplicar o Reiki, existem também diversas meditações que você pode fazer com o Reiki e vários exercícios que você pode inserir na sua vida diária.
E uma coisa importante é que o terapeuta, ele é um canal de reiki, ele é um intermediário. Ele recebe também, enquanto ele transmite. Ele se enche e transmite. Então, é importante saber que não somos nós quem curamos. Nunca se gabe falando, nossa, olha só, eu curei alguém, olha o que eu fiz. Não, tá? A gente é apenas um canal de reiki, um instrumento que vai ajudar quem está recebendo o reiki a encontrar o seu caminho de cura. Por quê? Não é essa cura, é a autocura. Ela é a habilidade natural de cura que nós temos. Então, o reiki é muito bom para reduzir o estresse, para relaxar, tá? Ele alivia o sofrimento emocional, mental. Por quê? A gente fica com muito problema na nossa vida por bloqueios energéticos. Essa é uma das coisas maravilhosas do reiki, ele desbloqueia. Eu vou ensinar para vocês sobre os chakras que a gente tem, que nem faz parte da matéria do reiki, mas que é legal saber. Porque a gente sempre fala, todo mundo sempre fala nos chakras. Então, para você entender que a energia flui. E ela flui fazendo o quê? Desbloqueando esses canais de energia que a gente tem no corpo, que muitas vezes, por eles estarem bloqueados, eles geram doenças. Tá? Então, quando a gente desbloqueia, muitas vezes acontece uma cura física, tá bom? Porque você trabalha também com os corpos sutis. Então, já falei, né? Não confunda reiki com imposição de mãos. Existe a prática de imposição de mãos, que você transfere energia aqui, só que acaba desgastando o terapeuta. Só que no reiki não, você não desgasta. Uma das características do reiki é não desgastar o terapeuta. E uma coisa muito legal é que essa energia, ela pode ser utilizada também em animais, em plantas, em qualquer ser vivo, sem dificuldades, tá? Porque ela pode inclusive ser enviada à distância. Isso a partir do nível 2. Uma coisa muito importante também a ser dita no início desse curso é que o reiki não pode ser usado para fazer o mal. Se alguém disser isso, não acredite, tá? Isso consta até na pedra memorial do mestre Mikao Usui, que criou o reiki. Isso já tem 100 anos, tá? Tá lá no Japão, na pedra memorial dele. E ela é uma energia que ela harmoniza e equilibra. Então, se você intenciona alguma coisa de prejudicial, você está enviando a sua própria energia e não o reiki. Então, pessoal, o reiki, né, ele é criado por Mikao Usui, que respeitosamente ele é referido como mestre Usui, porque os professores de reiki são chamados de sensei no Japão. E aqui são chamados de mestre. Esse sensei recebe a tradução de mestre, tá? Não é mestre com letra maiúscula de um grande ser iluminado, é mestre de professor. No início do século XX, que ele criou o reiki, e eu vou falar mais disso mais pra frente. Então, o que recebeu o nome de reiki é energia cósmica universal canalizada pelo reikiano e transmitida, ajudando a equilibrar a nossa mente e o nosso corpo. Essa energia, na verdade, ela sempre existiu. O mestre Mikao Usui, ele não criou a energia reiki, ele criou o sistema chamado de reiki. Muitas pessoas vocês vão ver falando também que o mestre Mikao Usui é o redescobridor do reiki. Eu não gosto dessa ideia, por quê? Porque o mestre Mikao Usui, ele pode ter redescoberto essa forma de canalizar a energia, mas não o reiki. Ele deu esse nome de reiki, ele criou o sistema com os símbolos. Então, ele não pode, no meu ponto de vista, ele é o criador do reiki, não o redescobridor do reiki, tá bom? Então, todos nós temos esse acesso a essa energia. Só que para conseguir, igual o mestre Mikao Usui conseguiu, depois de muita dedicação, muita meditação, 21 dias meditando numa montanha, e ele conseguiu receber essa sintonização diretamente da fonte.
Então, a pessoa conseguiria essa conexão sozinha, só que é muito difícil. Então, ele criou uma forma de passar. O reiki, ele vai sendo passado de pessoa a pessoa, de mestre para mestre. Desde o Mikao Usui, que passou, colocou a mão dele, passou para cada mestre até chegar em você, tá bom? Essa passagem pode ser feita à distância ou pessoalmente, porque a partir do nível 2 do Reiki, a gente aprende a mandar energia à distância. Tem o símbolo do Hon Shazi Shonen, tá? Então, assim, a gente encontra vários sistemas de imposição de mão, de cura com imposição de mão, desde sempre na história da humanidade. Até mesmo na Bíblia a gente vê Jesus aplicando imposição de cura pelas mãos. E ele ainda ensinou os seus apóstolos também, né? Quanto mais puro é o espírito, quanto mais evoluída é a pessoa, um melhor canal de energia reiki ela é. Por quê? A gente nasce com esse dom de curar, né? De preservar a nossa espécie, mas a gente vai procurando no lugar errado. Nessa contínua busca, né, pelo bem-estar, a gente acaba procurando no lugar errado. Então a gente consegue se desarmonizar. E a sociedade também ajuda, porque assim que a sociedade foi acostumada, então todo mundo, sua mãe, sua avó, todo mundo acostumou a agir dessa forma. Então as pessoas estão cada vez mais desequilibradas. Você pode ver a quantidade de gente que está com depressão, que está com ansiedade. Por quê? Pelas nossas más escolhas. A gente vai perdendo a nossa saúde, vai perdendo o nosso equilíbrio, a nossa paz. E essa habilidade humana que seria natural de usar essa energia que nos conecta com a fonte. Então a gente é agora uma sombra do que a gente poderia ser. Então o mestre Mikao Usui estudou, trabalhou com essa energia, entendeu essa energia e como ela trabalha diretamente no campo energético do receptor e age na mente, nas emoções e no espírito, transformando, transmutando a energia deletéria em energia boa, em energia benéfica. Vocês vão perceber que existem muitos nomes de reiki por aí, tá? Muitas variantes, porque depois que a pessoa aprende o reiki original, a pessoa pode complementar várias outras práticas, como reiki, por exemplo, reiki com cristais. Você aprende o reiki e aí você coloca os cristais na hora de enviar o reiki, porque os cristais aumentam muito a energia do reiki, né, na hora. Então, por exemplo, reiki com cristais, ou reiki dos anjos, reiki xamânico, Amadeus, dos índios, tá? São todas variações que juntaram o reiki com outros sistemas de energia. E outra coisa muito importante, essa apostila e essas videoaulas são seus estudos e a sua referência. Mas para ser um reikiano, você vai precisar que eu faça a sua sintonização. E você vai receber, claro, faz parte do curso. Mas ninguém que lê o que está escrito nessa apostila ou vê o que está nessa videoaula sem receber a sintonização ou iniciação no reiki, ela consegue transmitir o reiki. Ela pode fazer os símbolos e tudo, só que ela vai estar transmitindo a sua própria energia e ela vai estar se desgastando, tá? Ela irá se desgastar e pode ter prejuízos, né, na própria saúde, porque a gente não está mais conectado com a fonte como era para a gente estar. Então a gente vai reequilibrar as energias, nos harmonizar e aí sim acessar essa fonte infinita de luz, que o Reiki nos ajuda de uma maneira muito prática. Então, após a sua iniciação, que pode ser feita no início ou no final de cada nível, tá? Tanto faz, não tem problema você receber a sintonização no início. É como se você tivesse com uma antena que tem dentro de você, que ela é sintonizada com a frequência da energia do Reiki, tá? Igual a frequência do rádio, né? Você pode se conectar com uma frequência muito ruim, de baixo padrão vibratório, e você pode se sintonizar
numa rádio com altíssimo padrão vibratório. O batismo na Igreja Católica é uma forma de iniciação também, tá? Então, a partir do momento que você recebe a sua sintonização no Reiki, você será um canal de energia cósmica universal para toda a vida. Não existe ex-reikiano, tá? Nas próximas etapas, né, depois que você for iniciado no Reiki, você vai recebendo ferramentas poderosas, principalmente a partir do nível 2, mas eu já vou começar a ensinar no nível 1, porque tem mestre que não ensina e tem muito mestre que ensina no nível 1. Então eu já vou ensinar no nível 1 o primeiro símbolo do Reiki, Chokurei, tá? Que vão aumentar, potencializar essa energia. E a partir do nível 2, tá? Você consegue realizar um efeito de cura numa grande distância da pessoa, do receptor. Através do tempo, você consegue enviar Reiki para o passado, para o futuro, tá? E uma coisa muito importante é que os símbolos, eles não controlam o Reiki. Você consegue enviar Reiki sem os símbolos, sem nada. Mas os símbolos, eles são canais, eles são formas da gente pensar exatamente naquilo que a gente quer, tá? E também eles são utilizados há muito tempo, então eles já possuem uma energia própria. Por exemplo, quando você vai e traça o Chokurei, que é o símbolo que eu vou ensinar ainda, vou fazer ele aqui agora. Quando você traça ele, você está trazendo energia lá da outra dimensão para a terceira dimensão, para cá, porque ela sai pela mão do reikiano e você está potencializando energia naquele local, tá? Está amplificando a energia. Então, você vai curar não uma pessoa só, mas muitas pessoas. A partir do nível 2 você já consegue curar, mandar o reiki à distância, né? E a partir do nível 3 você consegue mandar reiki para grandes grupos, tá? Até mesmo para os seus ancestrais, para os seus parentes, para quem solicitar. E agora uma coisa super interessante que eu preciso de falar para vocês, que está na apostila, acompanhe na apostila, que o Reiki, ele é uma prática recomendada pela Organização Mundial da Saúde, recomendada, e no Brasil ele faz parte das práticas integrativas e complementares na área da saúde, os PICs, que justamente é a graduação que eu faço, né, de práticas integrativas e complementares na área da saúde. E ele é oferecido pelo SUS, pelo nosso SUS, Sistema Único de Saúde do Brasil. Então, eu coloquei aqui na apostila, vocês podem olhar os trechos da portaria, né, que regulamentou o Reiki de 2017, tá ali na apostila. Além disso, olha que interessante, existe a profissão de terapeuta reikiano reconhecida no Brasil. Existe o Código de Atividade Econômica, CONCLA, da Comissão Nacional de Classificação, e o KNAI dele, que está na nossa apostila, tá bom? E ele tá lá, o KNAI, ó, Atividades de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde Humana, Serviços de Reiki. Agora, se você quiser abrir um serviço na sua cidade, olha só, raios de anjo aqui em mim, ó. Tô vendo aqui na imagem. Raios de anjo, adoro isso. Aí é sempre aconselhável você procurar a sua prefeitura para ver como é que funciona o alvará, a Secretaria de Fazenda da sua cidade, tá bom? Isso é interessante você procurar. E já falei com vocês, está aqui na apostila, é necessário isso pelas normas do Brasil e grande parte do mundo, a gente falar aqui sobre a cura, que a gente não está falando de medicina, tá? É uma cura emocional, espiritual, holística. O Reiki não substitui a medicina tradicional e a medicina tradicional não substitui o Reiki. Eles se complementam, tá? Então, se você tiver com problema físico específico, procure um médico convencional para avaliação e para diagnóstico. Vamos então aprender a definição da palavra Reiki, que está aqui na nossa apostila. Eu coloquei para vocês o ideograma da palavra Reiki, que é o kanji. É um kanji, esse sistema de escrita japonês, tá? Porque o Reiki é uma palavra japonesa.
que é dividida em duas palavras. Rei significa universal, é a energia primordial cósmica, que ela é pura, ela está em todos os lugares e ela não tem polaridade, tá? Ela não tem polaridades. Já e a palavra Ki, Rei Ki. A palavra Ki significa a energia vital, essa energia física que dá vida a todos os seres vivos, que quando ela termina, a pessoa morre, né? A árvore morre, o animalzinho morre. Por isso que a gente não fica dividindo o reiki. O reiki para plantas, como será? O reiki para animais, como será? Não é necessário, porque é a mesma coisa, tá? A gente criou, um mestre que vocês vão aprender para frente, ele criou locais de colocar a mão, de imposição da mão no corpo para o reiki. Por quê? Porque ele era médico e ele achou interessante passar com a mãozinha do reikiano em todos esses locais, porque como médico ele achou isso importante. Então a gente ensina essas posições básicas de autoaplicação do reiki. Mas o reiki em si, ele nada mais é do que uma energia que é como se você jogasse um óleo numa frigideira. Você coloca o óleo ali, o óleo espalha na frigideira, da mesma forma que a energia. O reiki é uma energia muito inteligente. Ela vai fazer o que tem que ser feito. Ela vai para o lugar que tem que ir. Tá? O seu organismo, o corpo do receptor, ele vai puxar. Da mesma forma com as plantas e com os animais. Só que você vai ver que pelo tamanho, você não precisa ficar tanto tempo num animalzinho como você vai ficar numa pessoa. Claro que não, né? Só que essa energia, o rei é a energia que está em todos os lugares, né? Energia cósmica, universal. E o Ki é essa energia da Terra aqui, que dá vida aos seres daqui do planeta, né? Energia vital. Essa energia vital, ela é polarizada, tá? Ela é positiva, ela é negativa, ela é yin, ela é yang, tá? Então, por isso que ocorrem os desequilíbrios. E o reiki vai equilibrar isso. Eu coloquei na apostila de vocês o ideograma do reiki em japonês. Esse primeiro é o ideograma antigo, tá? Depois teve uma reforma ortográfica. O reiki está escrito aí, como essa imagem 2 que eu coloquei para vocês. Uma é a original e a outra é a antiga. Agora, muitas culturas, vocês sabem disso, elas reconhecem essa importância da energia Ki, como ela afeta nossas vidas. Vocês já viram isso? Por exemplo, os chineses, eles chamam essa energia de Chi, C-H-I, como Qigong ou Qigong, que eu falei, que o Mikao Usui fazia. Os indianos chamam de Prana. Vocês já viram na yoga, né? Os russos chamam de energia bioplasmática e por aí vai. Cada local chama de uma coisa diferente. Então, quando a gente isso nada mais é, gente, do que quando a gente fala energia, as pessoas mistificam muito essa palavra energia. Você já acordou e falou assim, nossa, hoje eu tô sem energia. Ou então, nossa, hoje eu tô com energia tão alta, minha energia tá excelente hoje. Não já fez isso? Então, é dessa energia que a gente está falando. Energia que fica baixa, que fica alta. Quando essa energia tá cheia de obstrução, cheia de bloqueio, a gente tá cansado, a gente está sem energia. E quando a gente está com essa energia alta, a vida parece muito mais fácil de viver. Você tem muito mais resistência às doenças, né? E quando você perde o Ki, quando você perde essa energia, a gente fica doente. Ou se a gente perder o Ki inteirinho, a pessoa deixa de estar viva, né? Então, quando essas duas energias se encontram, vem energia por aqui, pelo chakra cardíaco do reikiano, se une aqui no coração do reikiano com energia vital, com energia que vem da terra, que mantém a gente vivo, tá? E forma o reiki. Então, quando forma o reiki, o indivíduo, ele vira um canal de energia cósmica universal. Então, o reiki, gente, é o que há de melhor, o que há de mais elevado na criação.
e ele desperta o que há de melhor e o que há de mais elevado em nós mesmos. Eu não falei com vocês que a energia aqui, a nossa energia vital, ela é polarizada? Como ela é polarizada, ela desequilibra. Então, eu vou explicar para vocês, como se fosse uma metáfora, como se a energia rei, a energia cósmica universal, fosse um vapor. Você consegue tomar banho com vapor de água? Não consegue. Então, nesse caso, o reikiano pega esse vapor, né, essa energia cósmica universal, metaforicamente falando, condensa e transforma aqui em água para a pessoa tomar banho. Ou seja, ela transforma em reiki para poder passar, tá? Então, para possibilitar o banho, como se fosse isso. O reikiano é esse canal que consegue condensar essa energia. Por que a gente não consegue equilibrar a nossa energia, que é polarizada? A gente não consegue nunca recarregar. Se a gente está super desequilibrado, ó, eu tô super triste, eu tô com minha energia eu tô muito sentimental, muito triste, depressiva. Se eu aumentar, recarregar essa energia toda, o que pode acontecer? Uma pessoa super triste, ela tá triste, tá com a energia desequilibrada, ela vai aumentar essa energia desequilibrada até ficar super, super, super triste. O que pode acontecer? Não é bom. E se a pessoa que tá super ativa, tá até nervosa, ela tá nervosa, ninguém pode falar nada com ela, que ela já reage. Se essa pessoa que tá com essa energia yang mais alta, né? Se ela recarregar toda essa energia, ela explode, né? Pode acontecer alguma coisa ruim. Ela estoura muito facilmente. Por isso que a gente não consegue reequilibrar. Quando o reiki entra, ele pega o lado que tá maior e o lado que tá menor. Por exemplo, você tá com mais energia yin. Aí, o que o reiki vai virar? O rei, ele vai entrar e ele vai falar assim, opa, ele tá precisando de mais energia yang. Então, eu vou aqui, ó, da energia yang. Aí equilibrou. A partir do momento que equilibra, você pode recarregar. E é isso que aconteceu comigo. Muita facilidade na minha vida. Eu percebi que eu comecei a ter energia para fazer tudo. E vocês vão ver que coisa maravilhosa que é essa conexão com a energia cósmica universal, seu corpo, sua energia funcionando bem, né? No corpo, na mente, no espírito. No nível 1, ele trabalha mais o corpo, tá? O corpo etérico aqui, né? O que tá pertinho do nosso corpo físico. Trabalha essa energia aqui, ó, energia vital. No nível 1 trabalha mais energia vital, tá? Nos outros níveis vai trabalhando mental, emocional e espiritual. Então, os bloqueios que levam às doenças vão desaparecendo. E agora uma coisa importantíssima para vocês. Eu coloquei na apostila a definição do Ministério da Saúde brasileiro, tá? Que está no anexo da portaria 849, de 27 de março de 2017, que fala sobre o reiki. É a definição de reiki do Ministério da Saúde. Eu vou ler para vocês, porque isso é muito importante. Olha o que o Ministério fala. É uma prática de imposição de mãos que usa a aproximação ou toque sobre o corpo da pessoa com a finalidade de estimular os mecanismos naturais de recuperação da saúde, baseado na concepção vitalista, né? Vitalista, energia vital, de saúde e doença e também presente em outros sistemas terapêuticos. Considera a existência de uma energia universal canalizada que atua sobre o equilíbrio da energia vital, com o propósito de harmonizar as condições gerais do corpo e da mente de forma integral. A terapêutica objetiva fortalecer os locais onde se encontram bloqueios, nós energéticos, como eu falei, eliminando as toxinas, equilibrando o pleno funcionamento celular, de forma a restabelecer o fluxo de energia vital. A prática promove ainda a harmonização entre as dimensões físicas, mentais e espirituais. Estimula a energização dos órgãos e centros energéticos. A prática do reiki leva em conta dimensões da consciência
do corpo e das emoções. Ativa glândulas, órgãos, sistema nervoso, cardíaco e imunológico, auxilia no estresse, depressão e ansiedade, promove o equilíbrio da energia vital. Olha que legal. Se alguém perguntar para você, você tem aí a definição do nosso Ministério da Saúde sobre o Reiki. Então, queridos alunos, como a gente falou de energia vital, o que deixa a gente cansado, o que deixa a gente bem, isso é uma coisa importantíssima para eu passar para vocês. Coisas que enfraquecem nossa energia vital. Acompanhe na apostila que eu coloquei desenhos bonitinhos aí para vocês. Muito álcool enfraquece a energia vital, drogas, pouco sono, má alimentação, estresse, falta de exercícios físicos e de respiração, cigarro, hábitos e pensamentos negativos. Tudo isso, gente, enfraquece a nossa energia vital. Quando a gente pensa, hábitos e pensamentos negativos, quando a gente pensa numa coisa ruim, a gente se conecta àquela frequência energética. A gente atrai mais daquela coisa ruim pra gente, tá? A gente fica conectado naquilo e a nossa energia vai caindo, como se a gente fosse sugado, tá? Gente, outra coisa, não tem como, o nosso corpo é feito de comida. O nosso corpo, pensem comigo, o nosso corpo é feito de comida. Se a gente parar de comer, a gente morre. Quando a gente come, quando a gente respira, também respiração. Quando a gente respira, o ar vem, o oxigênio vem, o ar vem aqui no nosso pulmão, tá? E que vai lá no coração também, vai jogando os nutrientes, vai passando para o nosso sangue, para o nosso plasma sanguíneo e vai nutrindo o nosso corpo todinho. Isso tudo, gente, vem da nossa respiração, do pulmão, depois vai passando para o coração. Eu estudei isso na fisiologia, na matéria da graduação de PIX. Estudei anatomia, fisiologia, então eu vi o funcionamento certinho. Então, uma coisa muito importante é você respirar. Respire bem. Falta de exercícios físicos e de respiração. Se você não faz exercícios físicos, o seu corpo vai pensar: para que eu preciso de disposição se essa pessoa não faz nada? E a gente vai ficando, o nosso corpo vai se adaptando. Não, para que eu preciso de energia? Ela não vai fazer nada. A pessoa vai ficar sentada aqui o dia inteiro, não precisa de energia. Cada vez vai ficando mais sem energia. Então, se você fizer um pouquinho de exercício físico que seja, você fica lá. Eu, por exemplo, eu comprei uma pedaleira de fisioterapia, uma pedaleirazinha, não é uma bicicleta. Você coloca na frente do sofá ou na mesa de trabalho. Eu coloco isso quando eu estou de teletrabalho na minha mesa. E ali eu mexo. Na hora que eu estou vendo série de noite, se eu não conseguir fazer nada, eu mexo, eu dou uns chutes parados no lugar, uns soquinhos. Faça exercício, tem que mexer. Porque aí seu corpo vai falar lá, ela precisa de disposição, ela precisa de energia, tá? E outra coisa importantíssima é a alimentação. Se a gente não come, a gente não tem esse corpo. A gente come e a gente pega também, como respiração, a alimentação vai transformar. Nosso corpo vai quebrar aquela comida ali, vai pegar tudo que serve pra gente, que é necessário, e vai passar pro nosso sangue, pros nossos, todos os nossos tecidos, nosso corpo, os nossos órgãos. Então, se a gente não come direito, não tem como a gente ter energia vital. Então, isso é muito importante, né? Muito importante. Não tem como eu falar para vocês fazerem um reiki só, e vocês vão fazendo o reiki, vão fazendo tudo errado, né? Você faz o reiki, não come direito, você vai ficar lá. O reiki vai melhorar, a sua energia vai equilibrar, mas se você não come, se você não respira direito, você tá só bebendo álcool, cigarro e drogas, aí fica bem difícil, tá bom? Então, isso é muito importante. Como eu falei com vocês, o reikiano, ele é um canal. Imagine um cano onde passa a água, tá? Que metaforicamente seria o rei, a energia que chega aqui no nosso chakra da cabeça, coronário, e vai descer, vai passar pelo chakra frontal, que eu vou falar com vocês sobre o chakra, né? Não precisaria, porque o curso de reiki,
que veio do Japão, o Reiki não fala nada sobre chakra. Chakra veio da Índia, dos hindus, tá? É uma coisa védica, do Ayurveda, é uma coisa da Índia. Mas é muito legal. E a gente usa, a gente mistura, a gente fala sobre isso. Então, para a gente explicar o Reiki, é legal a gente ter uma noção dos chakras. Então, a gente é um canal de energia cósmica, vai entrar aqui no chakra do topo da cabeça, coronário, vai passar. Agora, você imagina, como se fosse metaforicamente, isso daqui a gente é um cano de água, tá? Se o cano tiver todo sujo, lotado de sujeira por dentro, ou seja, se a gente tiver cheio de pensamento ruim, pensamento de baixa frequência, tá? Se a gente só comer coisa ruim, fast food, carne vermelha demais, né? Que vem muito sofrimento animal, eu como carne vermelha. Mas assim, se a gente estiver muito fazendo isso, a água vem pura, né? A energia cósmica universal vem pura e os nossos meridianos, os nossos canais todos sujos, eles vão contaminar aquilo ali. Você não vai passar aquilo contaminado para os outros, mas às vezes só vai conseguir passar para você um filetinho de luz da energia cósmica universal. Então a gente tem que aprender a limpar esse canal para a gente ser um canal melhor de Reiki, tá bom? Senão a gente pode canalizar menos Reiki se a gente estiver impregnado por coisas ruins. Então, gente, quando vocês se sentirem sem energia, respirem, façam atividade física e, mais importante também, faça auto-aplicação de Reiki, que é muito importante. Nos 21 primeiros dias, imprescindível você fazer a aplicação de Reiki, tá bom? Como que é a aplicação de Reiki? É como se você bebesse água da fonte, essa mãozinha, como se estivesse bebendo água, tá? Junta assim. Por quê? Porque aqui a gente tem chakras nas mãos. A gente tem 7 principais chakras no nosso corpo, mas a gente tem chakra no corpo inteiro. Então, aqui nas nossas mãos, a gente tem chakra que sai energia. Se a gente faz assim, ela dissipa. Então, a gente faz assim, ó. Essa conchinha daqui é para sair certinho, para sair direcionado. Tá bom? É por isso. Eu coloquei aqui na apostila isso, ó. Coloca a mão sobre o receptor ou alguns centímetros acima deste. Só que no nível 1, como você ainda não aprendeu o Reiki à distância, você vai encostar de levinho, toque de fada, em si mesmo ou na pessoa. Não vai pesar a mão em cima da pessoa não, por favor. Então, gente, o nível 1, esse que a gente está fazendo agora, ele é conhecido como o despertar, porque ele vai ensinar as técnicas básicas do Reiki e de tratamento, de imposição de mãos, a história do Reiki, que é muito importante a gente saber. Eu vou ensinar para vocês o símbolo do Chokurei, primeiro símbolo do Reiki. E você vai aprender a trabalhar a área física, essa energia vital, recebendo também a sua primeira sintonização do Reiki. Acompanhe aí na apostila, a partir do nível 2, que se chama a transformação. Você vai aprender a trabalhar à distância com essa energia e vai aprender mais 2 símbolos, tá? Vocês vão conseguir trabalhar o nível mental e o nível emocional e vão aumentar a conexão e o efeito do Reiki. Você vai precisar de ficar bem menos tempo enviando o Reiki do que apenas com o nível 1. E o nível 3 de Reiki, antigamente era só o nível 3, ok? 3. Só que pensem comigo, o nível 3, ele é o nível espiritual, tá? Antigamente, as pessoas faziam um curso grande, às vezes, para aprender o nível espiritual, para aprender a sintonizar outras pessoas, ou seja, para você ser um professor. E muitos professores cobravam muito caro, ainda cobram muito caro. Tem curso de 11 mil reais aqui no Brasil de mestrado, tá? Eu não tô falando que não vale, por exemplo, esse de 11 mil de um professor meu, que eu fiz o nível 1, 2 e 3 com ele. Não tive condição de fazer o mestrado com ele, mas eu fiz com uma aluna dele, fiz com vários outros professores. Eu cheguei a fazer o mestrado de Karuna, que é um outro sistema de Reiki, com ele também. Então, para a pessoa não ter que pagar uma grande quantia para ela virar professor, eles dividiram o nível 3 em 3A e 3B.
O 3A é chamado de mestre interior, né? Mestre interior, a realização, você é mestre de si mesmo. Então você aprende o símbolo e aprende a lidar com o espírito, com o nível espiritual, você fica conectado com o seu eu superior. O 3A. E o 3B é apenas para formar novos mestres. E dessa maneira, pôde-se diminuir bastante o valor do nível 3A para quem não quer virar um professor de Reiki, ok? Então, cada nível você vai notar o progresso que você tem. Aproveite, não queira correr demais para fazer um nível atrás do outro. Aproveite cada momento, tá? É muito importante isso, não queira correr, não. Faça no seu tempo, o tempo que você achar necessário. O mínimo é 21 dias entre um nível e o outro, né? 21, 22, né? Você tem 21 dias de purificação, você poderá fazer o próximo nível depois, mas pode esperar também. Então, da mesma forma que eu falei para vocês, né, sobre energia vital, existem 4 pilares muito importantes que a gente não pode se esquecer para todos os seres humanos. Quais são os 4 pilares? Que eu falei até lá em cima, da atividade física, né? Nosso corpo precisa de saber que ele precisa de disposição, de energia, que a pessoa vai precisar dessa energia. Alimentação adequada, descanso reparador, você precisa de descansar. Se você não descansar, se você não tiver um sono bom, não tem como você ter vitalidade boa, tá? Você precisa de dormir de 7 a 8 horas por dia. Não adianta você falar, Lila, ô mestrinha, tem aluno querido meu que chama de mestrinha. Ô mestrinha, mas eu tô tão sem energia, eu não sei o que eu faço, eu tô fazendo tudo certinho. Você tá dormindo? Tô. Quantas horas? Que horas você foi dormir? Você tá dormindo direito? Tô. Que horas você foi dormir? Ah, fui dormir meia-noite. Que horas você acordou? 6. Você não está dormindo direito. Não tem como você ter vitalidade assim. Você está lutando contra você mesmo. E onde entra o Reiki aí é o 4º pilar. Ó, o primeiro pilar, atividade física. Segundo, alimentação adequada. Terceiro, descanso reparador. E 4º, pensamento, emoção e ação. Aí que vai entrar o Reiki. O Reiki, a meditação Gachô, os princípios do Reiki que você vai aprender, tá?